Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luiz Renato. Eu vou falar sobre o filósofo Bertrand Russell e especificamente esse livro, de forma resumida. Bertrand Russell foi um filósofo muito importante, deu aula em várias universidades famosas. E ele deixou claro a questão um pouco do estoicismo. A filosofia dele principal era falar da questão da economia, da questão do lado. Ele foi um ativista, ele gostaria quis, né? E a sua intenção era deixar claro que esse mundo louco do trabalho pode ter horas reduzidas de trabalho e pensar mais no lazer. Só que de forma teórica e prática também, o que ele falava? Que se você está trabalhando demais, está estressado, por que não diminuir a carga horária do seu serviço? E outros que estão desempregados poder trabalhar. Seria uma espécie de uma homeostase, um equilíbrio. Ampliando isso, um país poderia produzir determinado tipo de fruta e outra, e se venderem. Não um país tão pobre e outro tão rico. O que ele queria era uma igualdade de horário de trabalho, do qual não tivesse tanto desempregado e as pessoas trabalhassem com menos horas para poder ter mais lazer. Ele diria que o lazer seria com as suas horas vagas, com essa hora que sobra depois do trabalho. E com esse lazer, ele diria que você se atentaria à música, às artes, ao exercício físico. Você descobriria, de fato, a verdadeira arte do lazer pela música, pelo esporte. E ele falava também que isso era tão importante quanto o trabalho. Ele queria falar sobre a economia, sobre o trabalho, mas falava dessas outras horas de lazer que seria voltado para oportunidades mais evoluídas que a mente poderia estar pensando e criando essas oportunidades. Então esse livro, ele é muito simples, fininho, vocês podem ver. A Conquista da Felicidade, de Bertrand Russell. O que ele fala? Ele fala que o homem infeliz, a primeira infelicidade dele é a competição. Ou seja, quando você começa a competir, você começa a ficar infeliz. Porque há muita competição. E a gente percebe isso hoje. E essa competição nos deixa feliz. Nos deixa infeliz e não feliz. Por exemplo, quando você quer competir, quer ser melhor que alguém, ou comparar o seu amigo, comparação a outro amigo, comparar pessoas de família por causa dessa competição, ele fala que isso é uma infelicidade muito grande, a competição. Ele tem outro ponto também, que ele fala do tédio. Até anotei aqui, ó, o tédio e a excitação. Você viver de forma tediosa, você ficar no tédio, não preciso nem explicar, né? Ele diz isso, o tédio é um motivo de infelicidade. E ele diz também que o tédio e a excitação também é. O homem e a mulher que fica muito excitado, muito agitado, excitado de fazer as coisas, querer só realizar, ele diz que isso é uma fonte de infelicidade. Por quê? Ele diz que o homem que pensa demais ou age demais, é uma infelicidade. Porque executa tudo com pensamento e executa muito na ação. Então não sobra tempo para ele, lembra? Nem para o trabalho, nem para o lazer, nem para as artes, nem para a música, nem para... Então é isso que ele está falando. Muita ação, muito pensamento, não sobra tempo. De forma clara é isso. Ele diz também aqui da fadiga. O cansaço nos deixa infeliz. A fadiga é um motivo que nos deixa infeliz. A fadiga nos leva ao estresse do dia a dia, né? Outra coisa, ele fala da inveja. As pessoas que sentem inveja
E às vezes a gente sente, e é preciso pontuar isso muito bem, porque você ficar muito com inveja, isso é uma fonte de infelicidade. Você precisa detectar isso e poder trabalhar isso, porque a inveja vai te deixar infeliz. E a inveja cai na comparação. Por que você está sendo invejoso? Porque você se compara. E lembra lá no primeiro tópico do livro, a competição é o quê? É uma fonte de desprazer. Como ele dizia, o prazer é o lazer das horas vagas. O desprazer é essa infelicidade. E depois de inveja, ele fala do sentimento de pecado. A pessoa que sente um sentir do pecado, isso te deixa muito infeliz, porque você sempre se culpa. Você sempre está em pecado. Isso te deixa infeliz. Tem gente maravilhosa que se sente sempre com esse sentimento de inferioridade, de pecado, ou seja, isso é culpa, isso é uma outra fonte de infelicidade. Eu falo muito do Bertrand Russell no meu livro, falo muito dele no meu livro. É um filósofo extremamente cheio de conteúdo, com uma amplitude de profundidade muito grande. Aqui eu quero deixar só alguns tópicos claros referente a esse livro, só que ele tem muitos outros. Ele tem um livro muito famoso que chama O Elogio ao Ócio, escrito em 1930, mais ou menos, ali onde uma época que a revolução econômica, uma mudança econômica estava acontecendo no mundo inteiro. Ele escreve onde não se deve trabalhar tanto. Tinha muita gente trabalhando e tinha muito desempregado. Ele diz assim, deixa espaço para os outros. É muito interessante esse livro, O Elogio ao Ócio. Então, depois do sentimento de pecado, ele fala da mania de perseguição. A mania de perseguição é aquela coisa assim, sempre eu acho que o outro está pensando alguma coisa de mim. Então, eu vou fazer qualquer coisa, o que será que ele vai pensar de mim? Isso é uma infelicidade muito grande. Não que a gente não deve ter uma consciência crítica e não ouvir o outro, claro que deve. Só que pensar sempre, ou na maior parte do tempo, o que ele vai pensar de mim, do que eu estou fazendo? O que será que ele poderia pensar de mim, o que eu vou fazer? E isso não dá. Isso é baixa autoestima. A gente não pode ter essa mania de perseguição, é isso que ele está dizendo. E ele fala da medo da opinião pública. Pouco diferente, mas vamos lá. Medo da opinião pública é assim, eu estou praticando alguma coisa, eu tenho medo que vão pensar de mim, mas de forma de julgar. Se eu sou bom, se eu sou ruim, se eu sei fazer aquilo, se eu não sei. Enfim, medo da opinião pública é uma série de infelicidade, porque você fica pensando o que o outro pode pensar de você, de forma de qualidade. Bom, ruim, belo e feio, útil, inútil. Não dá, né? Eu não sou o outro e o outro não pode ter esse... Eu não posso ficar pensando isso todo momento, sobre o julgamento. Agora, indo para a parte que está aqui do lado, sobre a felicidade, os tópicos que ele começa a falar é sobre o entusiasmo. O entusiasmo é uma coisa que nos deixa muito felizes pelo seguinte, o entusiasmo é aquela questão que você tem entusiasmo, tem atitude para tal situação, você quer realizar e aquele entusiasmo te leva àquilo, de forma tranquila. Então, entusiasmo é uma fonte de felicidade, agora ele começa a falar. Outra fonte de felicidade, ele fala que é a afeição. A afeição é você se sentir amado, ele fala no capítulo, que quando você se sente com afeição, ou seja, ele está falando que você se sente amado, sabe que tem pessoas que gostam de você, isso é uma fonte de felicidade. É muito bom saber que tem pessoas que gostam de nós. O outro tópico, ele fala de família, que é primordial. Ele fala que a família é uma fonte de felicidade. A família é e pode ser e sempre uma fonte de felicidade. Ele fala que a família é tudo isso. Outro tópico sobre o trabalho. Ele diz que o trabalho é importante, nos traz felicidade. Quando ele faz a sua crítica de querer que pessoas trabalhem 4 horas no Elogio ao Ócio, ele está num contexto muito diferente, do qual não vou abordar aqui. Se vocês tiver interesse de escrever no canal, eu posso um dia falar sobre o Elogio ao Ócio, que é o livro dele muito interessante. Isso é para uma outra palestra, a gente pode também voltar a comentar.
voltando, o que ele fala do trabalho é que o trabalho nos dá prazer. Ele pode nos dar prazer e deve nos dar prazer. E o trabalho é necessário, é uma fonte de alegria o trabalho. Ele fala dos interesses impessoais. Os interesses impessoais é aquele interesse que você tem próprio. Pode ser que ninguém tenha, mas é aquele interesse seu. Pô, eu vou dar aula de yoga, eu vou fazer um vídeo. Aquele interesse impessoal é seu interesse, não do outro. É um interesse que te dá entusiasmo, te dá felicidade, te dá prazer. E é isso que ele fala das horas vagas. Esse interesse impessoal, coisas que você faça, que você gosta, que é do seu interesse. Ele fala do esforço e resignação. O esforço é aquela questão que também te dá muita felicidade. Ou seja, o esforço é um tópico que quando você realiza pelo seu esforço, você tem mais prazer, te dá mais felicidade. Quando você consegue uma coisa sem o esforço, você pode até gostar, mas ele fala que pelo esforço te dá felicidade. Então, o esforço é como você tivesse realizado com os seus próprios frutos. Você comeu o fruto doce que você plantou. E esse esforço te dá muita felicidade porque veio do seu caminho, da sua realização. Pessoal, tudo de bom, se inscreva no canal. Beijo, até a próxima. Tchau!